nós estaremos meditando na palavra de Deus. Essa palavra de hoje é uma palavra para você pedir ao Senhor para que você possa absorver, abrir seu coração. Domingo passado nós falamos sobre a lei do retorno. Conversamos bastante sobre isso. Ou seja, o poder de tudo que você semeia, volta, acontece, você colhe tudo que você semeia na sua vida. E hoje nós estaremos meditando em cima de uma palavra, de uma passagem. Enquanto o povo de Israel estava deixando o Egito rumo à terra prometida, esse povo recebe algumas instruções de Deus. Deus dá algumas instruções ao longo do caminho, de como seria. E nós estaremos lendo o texto que está no livro do Êxodo, capítulo 13, versículos de 11 a 16, e a palavra de Deus diz assim: Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O tema da nossa ministração de hoje é: coloque ordem na sua vida. Presta atenção, não é coloque a sua vida em ordem, é coloque ordem na sua vida. Quando você passa em algum lugar e você de repente vê lá uma placa escrito fora de serviço, no equipamento, numa máquina, você olha para aquilo e aquilo quer dizer que não está em condições de uso. Algo aconteceu naquele equipamento, naquela máquina, algo saiu do lugar, algo não funciona mais, algo não está ocupando o lugar que deveria ocupar naquela máquina, e você já sabe que não deve usar, porque existe algo fora de ordem, algo não está funcionando ali, um parafuso saiu, uma peça soltou, uma engrenagem se soltou. E quando as coisas na nossa vida também estão fora de ordem, a vida começa a falhar. Quando algo na nossa vida está fora do lugar, fora de ordem, a nossa vida também começa a falhar. Você olha para a sua vida e o seu mundo parece instável, sua vida parece instável, parece que você olha para a sua vida e ou está faltando peça, ou está sobrando peça, ou está faltando parafuso, ou está sobrando parafuso, e você olha para a sua vida e não sabe por onde começar a colocar ordem na sua vida. Você pensa se é por aqui, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, aonde que eu estou errando, e você não sabe por onde deve começar a colocar ordem na sua vida. E Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você que se você quiser colocar ordem na sua vida, você tem que começar por Ele. Não é por alguém, não é pela casa, não é pelo marido, não é pela família, não é pelo filho, não, é por Deus. Você tem que começar com Deus. A ordem na sua vida, ela vai começar exatamente com Deus. Não importa onde você esteja, não importa se a sua vida está estável ou não, não importa como estejam as suas coisas, não importa se está sobrando peça ou se não, se algumas coisas não estão encaixando e algumas você não tem resposta, não importa. Não importa como a sua vida esteja. Se você quiser que entre ordem na sua vida, comece por Deus. Hoje de manhã eu falava sobre isso. Às vezes a gente esfria, a gente fala: gente, o que está acontecendo comigo? Gente isso, gente aquilo. E a gente acha que a culpa é do fulano, do beltrano, do ciclano. E não, e hoje Deus está dizendo: começa por mim. Começa por Deus. Talvez você olhe para a sua vida e a sua vida familiar não é nada estável. E você não sabe. Você sinceramente não sabe se isso vai durar, quanto tempo vai durar. Talvez esteja num tempo de bonança, num tempo até de relativa paz, mas você não sabe se dura, se não dura, se vai continuar em casa, se não continua em casa, se vai dar tudo certo, porque parece complicado. Parece que o tempo passa, as coisas vão ficando mais difíceis, complicadas. Talvez não seja na sua casa, na sua família, talvez seja o seu trabalho. Você de repente sofreu, abriu o seu empreendimento, você conseguiu aquele emprego que você tanto queria, e você falou: olha, agora sim, vai dar certo, estou feliz, estou super feliz onde eu estou super feliz fazendo aquilo que eu estou fazendo, amo o que eu faço, gosto do que eu faço, mas o tempo passou.
E você começou a perceber que as coisas não se encaixaram do jeito que você esperava. As coisas não foram do jeito que você programou, do jeito que você esperava, e sinceramente não está muito bom. Você está tocando a vida, não está muito bom, tem confusão, tem insegurança, ou talvez seja a sua vida financeira. Dívidas, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, prestações. E a única coisa, você não quer nem pensar nessas coisas, mas a única coisa que você sabe é que você não sabe como vai resolver isso. Você não sabe como vai sair, quando vai sair, de que forma vai sair, quando, se vai dar certo, se não vai. Mas o maior problema que todos nós lutamos, enfrentamos, Deus quer que nós estejamos vendo que o maior problema da nossa vida não é o que está por fora, não é o que a gente está vendo, não é o que a gente acha que é. O maior problema da nossa vida é dentro, é no nosso interior, é dentro da gente. Não são as coisas de fora, não. São as coisas que estão fora de ordem no nosso coração. São as coisas que estão fora de ordem no nosso interior, na nossa vida interior. Nós não sabemos avaliar as coisas que, por exemplo, não devem ser amadas. Nós continuamos amando aquilo que não é para ser amado, e nós nos envolvemos, amamos, por quê? Porque o nosso coração está fora de ordem. Nós muitas vezes também não sabemos que aquilo que nós deixamos de amar é para ser amado, porque o nosso coração está fora de ordem. Nós também não sabemos que aquilo que é para ser amado igual por igual, não é para amar nem mais nem menos, é para amar por igual, mas o nosso coração está fora de ordem. Existe uma desordem no nosso coração e a gente já perdeu esse rumo, essa referência, o que eu amo, o que eu deixo de amar, ao que eu me dedico, ao que não, ao que eu me esforço, ao que não, o que eu peço para Deus e o que não. A nossa oração hoje é para que onde quer que você esteja, o que quer que esteja acontecendo na sua vida, quaisquer que sejam as lutas que você esteja enfrentando ou as provações que você está passando por elas agora, que o Espírito Santo faça uma profunda obra e comece a mudar as coisas dentro de você. Comece a trazer ordem para dentro de você, ordem para dentro do teu coração, ordem para dentro dos teus pensamentos, ordem para dentro da tua fé, que Ele comece a trazer ordem para dentro de você, para que depois as coisas que estão de fora comecem a refletir aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo dentro de mim e você, aquilo que Deus está operando na minha vida interior, no meu coração. Em Êxodo 13, nós vemos um exemplo de um princípio que transcende, de um princípio que transcende cultura, de um princípio que transcende idade, de um princípio fundamental que é o princípio do primeiro. E essa passagem é uma passagem interessantíssima, que a gente quase não vê ninguém pregar sobre ela, está no Antigo Testamento. E aqui Deus começa a falar sobre a questão do primeiro. Deus quer que eu e você estejamos entendendo o princípio do primeiro. E para entender o princípio do primeiro, eu preciso entender algo sobre Deus. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Todos nós às vezes pensamos, Deus é Deus, e Ele pode fazer aquilo que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer, mas não é bem assim. Existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Uma delas, Deus não pode mentir, porque a Bíblia diz que Ele é a verdade, e mesmo que Ele queira, Ele não pode mentir. Essa é uma das coisas que Deus não pode fazer, Ele jamais mentirá. Deus é perfeito. Isso significa que Deus também não pode mudar. Deus não pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã. Deus não pode ser de um jeito hoje e de outro jeito amanhã. Deus não pode mudar. Ele é imutável, Ele é perfeito. Deus não pode melhorar, Deus não pode piorar, porque Ele é perfeito. Outra coisa que Deus não pode fazer é aprender, porque Ele já sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Deus não pode aprender nada sobre você. Ele sabe seus pensamentos, suas decisões, Ele conhece seu coração, Ele sabe o que você vai fazer daqui 1 ano, 2 anos, as decisões que você vai fazer, as escolhas, embora você seja livre, mas Deus sabe. Não há nada que Ele precise aprender sobre você. Isso significa que você também não pode pegar Deus de surpresa. Você não pode fazer nada que de repente fale, nossa, Deus não esperava isso de mim. Ele já sabia, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele não pode aprender nada sobre você. Nada. Mas existe uma outra coisa que é importante, sabe qual é? Que Deus é preeminente. Deus é preeminente, isso quer dizer que Deus vem antes de todas as coisas. Deus, Ele vem antes de todas as coisas. Ele é o Criador, o governador, o mantenedor, sustentador de todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse nós vemos Deus ensinando e ilustrando esse princípio. Por exemplo,
Adão e Eva. Adão e Eva receberam a terra para governar, para administrar, receberam frutas, receberam tudo que eles precisavam. Mas havia uma árvore que Deus falou: essa não, essa vocês não vão mexer, essa eu não quero que vocês mexam. A prioridade era a terra, a prioridade era governar, a prioridade era administrar aquela terra. E Deus falando: olha, essa árvore, esquece essa árvore. Na ordem das prioridades da sua vida, essa árvore tem que estar em último lugar. Você tem que esquecer dela. Não pensa na árvore, não olha para a árvore, não preocupa com essa árvore de jeito nenhum, deixa ela por último. Não considere, e você já conhece essa história. Você sabe que aquele casal escolheu desobedecer a Deus, escolheu inverter a ordem que Deus havia estabelecido, porque Deus falou: a terra primeiro, a terra, a criação, as coisas que eu te dei primeiro. Esquece essa árvore, não tem que pensar nela, não olha para ela, deixa isso para lá. E aí eles invertem essa ordem e desobedecem a Deus. E a gente já sabe o que aconteceu. O pecado entrou, a vida do ser humano nunca mais foi a mesma. Depois vem Caim e Abel. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. A Bíblia nos diz que Caim não era intencional. Caim era alguém que queria fazer ofertas a Deus, porque talvez tenha aprendido com seu pai, com Adão. E ele não era intencional. Caim era o cara que ele chegava, olhava: nossa, essa manga aqui, eu vou pegar essa manga aqui, beleza, vou levar essa manga. E ele montava lá a cestinha dele com manga, com fruta, com isso, com aquilo. E ele levava para Deus. Já o seu irmão Abel era intencional. Abel era diferenciado. Abel olhava para o seu rebanho e ele falava assim: olha, a primeira cria que meu animal der é do Senhor. O primeiro filhote que vier é de Deus. E ele olhava e ainda conferia para ver se não tinha defeito nenhum, se não tinha mancha nenhuma. Ele falava: não, isso aqui é de Deus. É o primeiro, é o melhor, e eu vou levar para Deus. E essa ministração de hoje não vai para o lado financeiro, irmão. E ele pegava aquilo, levava para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel, e não porque a de Caim era de cereais e a de Abel era de sangue. Não, não é por isso. É porque Abel era intencional. Abel colocou algo no coração dele. Ele falou: não, os primogênitos não são meus, são do Senhor. Os primeiros filhotes que saírem, as primeiras crias são do Senhor. Isso era a forma de Abel dizer na prática: o Senhor é um Deus supremo, o Senhor não pode ser o segundo, o Senhor não pode qualquer coisa, Ele é o primeiro sobre todas as coisas. E isso agradou a Deus. Abel resolveu que não era só da boca para fora, ele resolveu que era de verdade. E ele resolveu colocar Deus à frente de tudo, em todas as coisas da vida dele. Não era só da boca para fora. E ele ia lá, pegava, escolhia: é esse aqui, vai ser de Deus. E Deus se agradou, porque era a forma de Abel dizer: Deus, o Senhor é o primeiro. O Senhor é o primeiro sobre tudo na minha vida. O Senhor é o primeiro, o Senhor é Deus sobre tudo. Nós vemos esse princípio também se manifestando em Abraão, Jacó, José. E a gente chega a Moisés. Lá em Moisés sobe lá no Monte Horebe, vai pegar lá a tábua dos 10 mandamentos. Não vou esticar essa história não, ele vai para lá. E aí, quando ele desce, o primeiro mandamento que está escrito lá naquela tábua, que se torna a espinha dorsal da lei de Deus para Israel, o primeiro mandamento é: você não terá outros deuses diante de mim. Você não terá outros deuses diante de mim. Eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que estar acima da família. Eu tenho que estar acima das suas finanças. Eu tenho que estar acima de você. Eu tenho que estar acima de tudo na tua vida, porque eu sou preeminente, eu venho antes de tudo na tua vida. Pastor, esse Antigo Testamento, não, no Novo Testamento Jesus confirma isso também. Lá no Novo Testamento vieram perguntar para Jesus qual mandamento é mais importante. E Jesus fala assim: são dois. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, toda a tua mente, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E o segundo, igual a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem dizendo: Deus é preeminente, Deus vem antes de tudo. Deus vem antes de todas as coisas na sua vida. Êxodo 13 é um exemplo de como isso é aplicado às atividades do dia a dia. Nós vamos ler novamente os versículos de 11 a 13. E a palavra de Deus diz assim: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês, aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre o pescoço.
resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Nesses dias, esses dias em que Deus escreve isso aqui, os animais eram o sustento das pessoas. Os animais serviam de sustento, os animais era a força de trabalho, era a força de tração no campo. E Deus havia colocado uma separação, Ele separou animais impuros e impuros, ou limpos e imundos. E havia uma regra para os puros e havia uma regra para os impuros, regras diferentes para cada tipo de animal. Quando nascia um animal, nascia um primogênito, a primeira cria, primogênito era a primeira cria. Quando nascia a primeira cria de um animal limpo, ele deveria ser sacrificado ao Senhor. Ele era sacrificado e oferecido em holocausto a Deus. Mas se fosse um animal impuro, se nasceu um animal daqueles chamados de impuro, por exemplo, o burro ou o jumento, era um animal impuro. E ainda assim, por ser o primeiro, ele pertencia a Deus, porque ele é aquele que vem antes de todas as coisas. Mas um burro, um jumento, seria a força de trabalho, é aquele que ia puxar o arado, ia te ajudar a arar a terra. E aí, se você não quisesse, você ia lá, resgatava, oferecia um animal puro em troca daquele impuro, levava o impuro. Se você não quisesse o impuro, você quebraria o pescoço daquele animal, porque Deus dizendo que as primeiras coisas são dele e que ele vem antes de todas as coisas. Isso soa muito estranho para nós hoje em dia. Imagina um pouquinho as implicações disso. Imagina você sendo um fazendeiro daquela época. Imagina você lá com a sua fazendinha naquela época, tentando ganhar a vida, tentando fazer as coisas acontecerem, você prosperar, e você vai lá e compra 100 ovelhas. Você compra essas 100 ovelhas, e aí você já começa a pensar, essas ovelhas vão dar cria. E quando elas derem cria, meu rebanho aumenta. E aí você começa a cuidar, você cuida, você alimenta e você espera. Você vai esperando, elas crescem, e aí você espera as crias, as primeiras crias, para aumentar o teu rebanho e você prosperar. Passam-se mais ou menos 5 meses, e daquelas 100 ovelhas que você comprou, 50 começam a dar cria, começam a ter seus primeiros filhotes. 50 delas têm as suas primeiras crias, e você pensa assim, que maravilha, Deus está me prosperando. A minha bênção aumentou em 50%, eu tinha um rebanho de 100, agora eu tenho 150, como Deus é maravilhoso. E você dobra o joelho, e você agradece a Deus, e você louva a Deus, porque a prosperidade está vindo, e Deus diz assim para você: estou tão feliz por você, mas sacrifique as crias para mim. Você ia entrar em parafuso, irmão, porque você fala, peraí, como é que é? As primeiras 50 crias são de Deus, e Deus falando, são minhas. Mas imagine que você não tinha dinheiro para 100 ovelhas, você comprou duas ovelhinhas, você cuidou e passou o tempo, e uma delas vai dar a primeira cria 5 meses depois. E aí você já imagina, poxa, eu estou começando pequenininho, eu vou crescer, eu tenho 2 ovelhas, agora uma vai dar cria, eu vou ter 3, vou começar a crescer, vou com jeito. E aí você agradece a Deus, você se ajoelha, você fala, obrigado Deus pela tua fidelidade, obrigado Senhor. E aí Deus mais uma vez olha para você e fala, que bom, estou tão feliz por você, mas me dá a primeira cria, sacrifica ela para mim, ela é minha, me dá essa primeira cria porque ela é minha, você me agradeceu, que bom, mas é minha. E aí sabe qual é o pior, irmão? É que você vai sacrificar aquela cria e você não tem certeza nenhuma de que as outras 2 vão parir de novo, que elas vão dar cria de novo. Então, esse oferecer, ouvir Deus te pedir a primeira cria e você dá, aqui é um ato de fé, porque você não sabe daquelas 2 se elas vão procriar de novo, se elas vão ter ou não vão. Isso é um ato de fé, e Deus atribui uma promessa a esse ato de fé. Nas escrituras Deus afirma sempre que se você colocar Ele em primeiro lugar, sempre haverá uma promessa dEle se cumprindo na sua vida, sempre. Deus afirma isso. Pastor, mas como assim? Vamos ver alguns exemplos nas escrituras. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos, de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Não estou pedindo dinheiro para você, por favor. Só estou lendo um texto bíblico. O melhor de todos os primeiros frutos, de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Antigo Testamento, pastor. Novo Testamento, Mateus 6:33. Mateus 6:33, Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus está dizendo ao seu povo para alinhar a sua vida, a vida do teu dia a dia, com a preeminência de Deus. Deus está dizendo assim para você: eu venho antes de tudo na tua vida. Eu venho antes de tudo da tua vida. Eu venho antes dos teus filhos, eu venho antes da tua família, eu venho antes do teu emprego, eu venho antes de tudo na tua vida. E Deus dizendo: organiza a sua vida, põe ordem na tua vida e se alinha o teu dia a dia com a minha preeminência. Eu venho antes de tudo na tua vida. Eu sou antes de tudo na tua vida. Tem alguma coisa aí que ainda está... Abaixa um pouquinho lá, é volume que está demais. Pode abaixar os dois volumes lá um pouquinho. O fazendeiro, talvez, ele diria: tudo bem, Deus, eu vou confiar no Senhor, eu vou fazer esse sacrifício sim. Eu vou te dar primeiro. Já que o Senhor disse que é teu, eu te darei primeiro. Deu certo? Não, mais um pouquinho. É teu, eu vou te dar. Não tem problema não. E o fazendeiro, ele acostuma com essa questão. O fazendeiro, ele acostuma, e aí os filhos dele vão vendo isso acontecer. Aqueles filhos pequenininhos, quem tem filho pequenininho sabe que filho adora ajudar, né? Fica aquele toquinho de gente, aí corre, pega uma chave de fenda, pega martelo, você fala: meu Deus do céu, não quero nada disso, some daqui. Não, ele vem lá e vem correndo para fazer. Imagina esse fazendeiro com crianças pequenininhas. E essas crianças começaram a ver o pai sacrificar as primeiras crias. E de repente, quando aquela criança, aqueles filhos, vê a primeira cria aparecendo, ele sai correndo. Pai, olha lá, ó, tem um primeiro filhotinho lá, é de Deus. Tem uma primeira cria de Deus, que hora que o senhor vai sacrificar? Como é que funciona? Porque criança é assim. E eles vão todos alegres, todos felizes, começam a participar daquilo que aprenderam com o pai. Mas o tempo passa. E eles vão crescendo. E à medida que eles vão crescendo, eles perdem aquela ingenuidade de olhar o que o pai fazia. E agora, já mais velhos, eles começam a questionar o comportamento do pai. Eles começam a dizer: pai, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Imagina, olha aí quantas o senhor está sacrificando para Deus. Olha quantas o senhor está dando para ele. O nosso rebanho podia crescer muito mais rápido. A gente poderia ficar rico muito mais rápido. Não, isso é fanatismo, não é assim não. E ele começa a questionar o pai. Ele começa a questionar o pai sobre aquela atitude que o pai tinha de se sacrificar, de obedecer a Deus, colocar Deus antes de todas as coisas. E aquele filho fala: não, está errado, pai, está errado. Deus quer que a gente cresça, a gente prospere, isso aí não está certo. E Deus sabia que um dia essa conversa viria. Deus sabia que um dia alguém ia questionar esse procedimento dos pais. E aí os versículos 14 e 15... Deus se antecipa. E olha o que Deus diz: no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com uma mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. Deus está dizendo assim: olha, quando seus filhos começarem a questionar a sua fé, quando seus filhos começarem a questionar por que você faz as coisas com Deus do jeito que você faz,
Quando eles começarem a questionar a tua forma de servir a Deus, teu compromisso com Deus, quando as pessoas começarem a achar você meio fanático demais, extremista demais, religioso demais, Deus está dizendo assim: eu quero que você puxe os seus filhos, traga os seus filhos, e você vai ensinar esse princípio para os teus filhos. Você vai ensinar o princípio do primeiro. Passe para eles, mostre que existe uma história muito maior que o sacrifício por trás disso. Sente com os seus filhos e comece a contar para eles: filho, está vendo a sua mãe? Você está vendo a minha vida? Filho, você está vendo essa fazenda que a gente tem? Nem sempre nós tivemos essas coisas. Eu e a sua mãe sofremos muito. Eu e a sua mãe, nós ralamos muito na vida. Esses bois que você está vendo aí, nós nem sempre tivemos. Essas ovelhas nós nem sempre tivemos. Essa bênção toda que você está vendo, nós nem sempre tivemos. Antes de tudo isso aí que você está vendo de bom, nós fomos escravos. Nós fomos escravos lá no Egito. Nós ficamos numa terra estrangeira, numa terra em que Deus não era honrado. E o rei daquela terra se considerava Deus, ele chamava Faraó. Ele se considerava Deus e ele advertiu, e ele não aceitava que Deus fosse honrado ali. E aí, esse Deus que nós servimos, ele chegou para Faraó por 10 vezes. E por 10 vezes esse Deus disse: deixa o meu povo embora. Mas esse Faraó, ele endureceu tanto o coração que ele não deixou. E aí Deus foi mandando um aviso atrás do outro, um aviso atrás do outro, um aviso atrás do outro. E esse aviso ele veio vindo, e essa coisa foi acontecendo, e nada desse governante, desse Faraó se submeter, nada dele entender que Deus vem antes de todas as coisas, antes de qualquer governo, antes de qualquer questão. E o Faraó não permitiu que Deus ocupasse o primeiro lugar, meu filho, naquela terra. Então Deus chegou no final e Deus resolveu tomar o que era dele. E Deus disse assim: nessa noite o meu anjo vai passar sobre essa terra, e os filhos mais velhos, todos os primogênitos, serão mortos. Os primogênitos de todas as crias serão mortos, porque são meus. Eu venho antes de todas as coisas. E aí Deus dá uma orientação e fala assim: quanto a vocês, meu povo, vocês vão matar um cordeiro sem defeito. Vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar no umbral da porta, lá no seu portal. E quando esse anjo da morte vier para passar, ele vai ver o sangue nesse portal. E a família que estiver dentro dessa casa não será atingida e não será tirado dele nenhum primogênito, seja de filhos, de homens, ou seja das crias dos animais. E aí acontece o incrível. A Bíblia diz que pela noite o anjo da morte vem. E aí a Bíblia diz que começou um choro por todo o Egito, porque todos os filhos mais velhos, os primeiros filhos, todos morreram. As primeiras crias todas morreram. E de dentro das casas o povo de Israel, ouvindo aquele choro de lamento de mães perdendo seus filhos, pai perdendo os seus filhos, porque Deus vem antes das coisas e as primeiras coisas são dele. E o mais incrível, que Deus, da mesma forma que ele disse que um animal imundo poderia ser trocado, Deus pegou aquele povo que também era pecador e falou: vocês me dão um cordeiro sem mancha, sem defeito, um animal limpo, e eu aceito esse animal limpo. E aí essa história a gente já vai conhecendo. E toda pessoa que estava sob o sangue do cordeiro estava seguro, protegido, abençoado. E esse pai contando para esse filho: foi isso que aconteceu, filho. A gente não tinha nada, a gente era escravo. E desde esse dia que Deus tomou todos os primogênitos para ele, desde esse dia eu alinhei a minha vida com Deus. E eu disse a Deus que ele é o primeiro e ele vem antes de todas as coisas. E a nossa vida nunca mais foi a mesma, porque Deus esteve sempre em primeiro lugar. Deus sempre foi o primeiro em tudo. Eu quero viver todos os meus dias com essa revelação em mim. E eu quero ensinar a você, meu filho, porque tudo isso que você está vendo é por causa da base da nossa fé, de colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Tudo isso que você está vendo hoje, que você não entende, nós só temos porque colocamos Deus antes de tudo, antes de todas as coisas. E eu estou te ensinando isso, porque eu quero que você ensine isso para os seus filhos. Eu quero que você ensine para os filhos dos seus filhos. E agora eu vou trazer para você aqui.
de uma maneira que de alguma forma Deus sabia que milhares de anos depois nós estaríamos aqui reunidos numa igrejinha chamada Mensagem de Paz. Estaríamos lendo exatamente esse texto, onde Deus diz: eu venho antes de todas as coisas. Eu sou o primeiro e não abro mão disso. Você hoje está aqui para ler isso. E o mais interessante é que Deus, Ele dá o exemplo, e um dia Ele pega o seu primeiro, porque Jesus também é chamado de unigênito e primogênito. Ele pega o seu primeiro e Ele sacrifica o seu primeiro no altar da cruz, para que eu e você não precisássemos perecer. Ele envia o Cordeiro perfeito, dá o seu primeiro, deu o seu melhor, foi sacrificado naquela cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, eu e você impuros, trocados por um Cordeiro limpo. Deus quer que você entenda que você precisa reformular a maneira que você vive. Deus quer que você entenda que você precisa reformular a maneira como você está vivendo, a história de quem você era, tem que reformular a maneira que você vive. Você precisa buscar esse sentimento de gratidão, esse senso de alinhamento com Deus, porque você precisa perceber que tudo que você tem é por causa da graça de Deus com você. Eu vou falar por mim, não sei você, mas eu já fiz tanta burrada na vida, sabe? Já fiz tanta coisa errada na vida, seja com dinheiro, com pessoas, com decisões, com trabalho. Já fiz tanta coisa errada na vida, que se eu for coerente e eu olhar na minha vida, eu não sei se eu teria uma família que eu tenho hoje. Eu não sei se eu teria uma casa para morar. Eu não sei se eu ia ser mais um viciado em drogas aí numa sarjeta. Eu não sei quem eu seria. Se olhar para tudo que eu fiz na minha vida, eu não sei como estaria a minha vida hoje, irmão. Mas a minha vida só é do jeito que é e só está onde está por causa de uma coisa chamada graça de Deus. Por causa da graça de Deus. E às vezes a gente não entende isso. Olha como termina o versículo 16. Isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. É um lembrete do nosso passado. É aqui que nós lutamos e lutamos, porque os nossos corações têm uma tendência de esquecer que Deus precisa vir primeiro. Quase toda vez que eu preparo uma palavra, eu peço para Deus confirmar meu coração. Cheguei aqui hoje de manhã, e uma coisa que me chamou muita atenção, tinha uma menininha aqui na igreja, e a menininha estava com uma, acho que é tiara mesmo que chama, aquele negocinho de frio, parece uma touquinha, um negocinho bonitinho. E quando eu olhei aquela menina, eu me lembrei que aquela tiara minha esposa fez numa época muito difícil da nossa vida. Numa época muito difícil da nossa vida, Deus sustentou a minha casa com a minha esposa fazendo tiarinha para vender. Eu entrava dentro do carro para entregar uma tiara, entrava no carro para entregar outra tiara. Com muito sacrifício, a minha esposa conseguiu comprar uma bonequinha, meia bonequinha, para colocar lá as touquinhas de modelo. Está lá no Face até hoje, eu olho aquilo. E quando eu cheguei aqui, não é coincidência, essa menina estava usando, e eu falei: engraçado, ainda te serve? Ela falou: serve. E Deus falou claramente comigo: lembra de como eu te sustentei nessa época? Lembra como eu sustentei a tua casa nessa época? E Deus dizendo para mim que o nosso coração tem uma tendência de esquecer que Deus é o primeiro, que Ele vem antes de todas as coisas. E tem muitas pessoas que me procuram e dizem: pastor, eu quero que Deus seja o primeiro na minha vida em tudo, eu quero que Ele ocupe o primeiro lugar no meu coração. Mas o que você descobre é que eu e você temos a tendência a nos afastar disso, irmão. E pouco a pouco outras afeições, outros amores, Agostinho falou sobre isso, outros amores vão se infiltrando na nossa vida. Por exemplo, sua carreira. Às vezes, em nome da sua carreira, do seu sucesso, Deus já não vem antes de tudo. Você já não tem hora para trabalhar, você já não organiza a sua vida vira um caos. Você diz que ama Deus, com certeza, mas você não é um Abel. Talvez outras afeições que vão entrando na nossa vida, que se tornam primeiras,
estabilidade financeira. Às vezes, para tentar sair das dívidas, é 1 emprego, 2 empregos, se bobear é 3 empregos, e você não consegue sair disso, e você vai trabalhando, e vai fazendo, e muda de cidade, e volta de cidade, e faz, e acontece, tudo por quê? Porque eu preciso de estabilidade financeira, eu preciso organizar a minha vida, eu preciso ajeitar isso, e aí, a busca pela estabilidade financeira se tornou primeiro na sua vida. Você ama Deus, mas Ele não é o primeiro mais, Ele não é o primeiro. As afeições, de repente aparece um relacionamento, e esse relacionamento continue ou não, mas ele vai ocupando o teu coração, e você não consegue esquecer disso, você não consegue deixar de pensar, sempre está remoendo, sempre está voltando, sempre você está pensando, e esse relacionamento começa a ocupar o primeiro lugar no seu coração. E hoje Deus dizendo para você: eu venho antes de tudo, eu venho antes do emprego, eu venho antes da vida financeira, eu venho antes dos seus amores, eu venho antes de tudo. Mas às vezes também a faculdade, eu preciso terminar uma faculdade, nossa pastor, eu tenho que fazer, eu tenho que terminar, eu tenho que concluir, eu tenho que fazer, porque é muito importante, porque depende de uma promoção lá no meu trabalho, ou depende disso, e é tão fácil para os nossos corações permitir que alguma outra coisa assuma o primeiro lugar, irmão. É tão fácil. E uma vez que Deus não é mais o primeiro, uma vez que Deus já não vem antes de tudo, os nossos corações já não estão mais alinhados com Ele, com a preeminência, e a vida começa a balançar, os parafusos começam a se soltar, e a gente começa a ter um monte de perguntas, porque a gente vê as coisas desmoronando, não se encaixando mais, e a gente fala: o que está acontecendo? E Deus hoje te dizendo: é porque eu não sou primeiro mais na sua vida, eu não venho antes de tudo na sua vida mais. Alguma coisa agora vem antes. Naquela época eles fizeram aquele sacrifício do cordeiro, e o sacrifício, olha, Deus não está nem aí, Deus não quer sangue, Deus não é sanguinário, por favor. Aquele sacrifício que eles faziam era algo para treinar seus corações. Pastor, como ensinar meu coração a manter Deus em primeiro lugar? Pastor, eu sei que essa palavra é para mim, porque olha, eu tenho andado muito preocupado, negligente demais, sabe? Como eu faço para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? O que eu tenho que fazer, pastor? E Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Quando ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Às vezes na vida, a gente pensa que para dar certo a gente só precisa amar. Vou me dar bem no meu trabalho se eu fizer o que eu amo. Vou ter um casamento abençoado se eu casar com quem eu amo. A gente acha que se amar, o amor é a chave de todas as coisas. Basta amar e as coisas vão dar certo. E aí você ama o seu cônjuge, você dedica o seu tempo, seus dias, seus horários, você sacrifica, você é generoso, você faz de tudo com ele. Você ama talvez seu carro, e aí você se ocupa o final de semana um dia inteiro lavando um carro, polindo um carro, cuidando de um carro, gastando dinheiro às vezes para deixar um carro do jeito que você gosta. Mas independente do que você ama, o seu tesouro, sua entrega seguirá seus amores, sempre. A sua entrega vai seguir aquilo que é mais importante para você. E não me diga que Deus é mais importante em todos os momentos da sua vida, porque não é. E você vai se esforçar, e os seus amores, sua entrega vai seguir os seus amores. Jesus dizendo isso, Jesus dizendo: olha, cuidado com os sentimentos. E quando eu falo sentimento, não é só amor, é preocupação também, às vezes é dúvidas também. Cuidado com os sentimentos, eles não podem ser um bom termômetro para definir a sua vida, o seu amor, porque os sentimentos mudam. Em um minuto você amará demais uma coisa, e no minuto seguinte você amará outras coisas. As afeições, o seu coração sempre vai seguir o que for mais importante para você. É tão fácil com a boca falar que Deus é a coisa mais importante da nossa vida, né, irmão? É tão fácil. E a gente descobre que não, que o meu coração está seguindo aquilo que hoje é mais importante para mim.
É o relacionamento que não deu certo, eu não consigo aquietar, eu não consigo descansar. É a vida financeira que está um caos, uma bagunça, eu não consigo ajustar. Pastora, essas situações são aquelas. Isso significa que o meu coração e o teu coração também tem que ser treinados. Ele tem que ser condicionado. E se você quer Deus na sua vida, com tudo que Ele representa, com tudo que Ele pode fazer, você tem que investir o primeiro. Presta atenção daqui para frente, irmão. Você precisa investir o primeiro. Você tem que investir o seu melhor. Você precisa manter Deus preeminente, Deus antes de toda e qualquer coisa na sua vida. Um dos maiores tesouros que você tem nessa vida se chama tempo. Alguém diz que o tempo é um milagre que não se repete. Não volta. Não volta. E se ele é um dos maiores tesouros que eu tenho na vida, é o tempo. Se você investir o seu tempo buscando a Deus primeiro, o que você descobrirá é que todas as demais coisas serão acrescentadas a você. Você descobrirá que as coisas mudarão na sua vida, mudarão no seu coração. Se você, por exemplo, dedicar os seus primeiros pensamentos do dia a Deus, quando você colocar a sua atenção nele primeiro, a gente acorda cedo para tanta coisa na vida, né, irmão? Alguns acordam cedo, até de madrugada, para sair para trabalhar, outros para ir para academia, outros para pedalar, outros para caminhada, outros para estudar por causa de concurso. Acorda cedo e já vamos e vamos fazer. Mas Deus precisaria vir antes de tudo na tua vida. E você sincero, irmão, sincero com você. Como fica esse Deus que você diz que está em primeiro lugar na sua vida, sinceramente? Fica para quando der. Para domingo, pastor. Para domingo. Poxa, e domingo eu ainda chego atrasado no culto. Fica para domingo, pastor, e eu ainda chego com as luzes apagadas. Mas eu amo tanto esse Deus. Eu amo tanto. E Deus hoje dizendo para você, olha, começa com 30 minutos, se não conseguir, com 10, mas se não der, começa com 5, mas comece a colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo, todos os dias, e observe o favor de Deus se desenrolar em todos os outros momentos do seu dia. Essa é a primeira coisa, irmão. 5 minutos que você, antes de sair para trabalhar, antes de sair para pedalar, antes de sair para academia, antes de sair para o que quer que seja, pega 5 minutinhos, e vai falar com Deus. Pega 5 minutinhos e fala, Deus, acabei de acordar, a cabeça está fresquinha. Acabei de acordar. Eu quero te dar o meu melhor. Só que a gente não faz. A gente deixa para orar, irmão, lá no final da noite, caindo para as tabelas. Já está orando e está falando nome que você nem sabe que nome você está falando. Dali a pouco você não sabe nem para onde você está orando. Você vai para Deus, dá para Deus o resto da tua vida, o restinho, alguma coisa que ainda sobrou. E você ama Deus, dando o resto para Ele, sobra para Ele todos os dias. Quando Deus diz para você, eu venho antes de todas as coisas, eu venho antes de você sair para trabalhar, eu venho antes do seu esporte, eu venho antes do seu dinheiro. Quem tem o prazer e a felicidade de ter a esposa aí praticando uma atividade, ou compartilhando vida com você, ao invés de já acordar e vamos que vamos, pega a esposa e fala, vem cá, 5 minutinhos com o nosso Deus aqui. Não precisa orar em voz alta não, quer ficar os dois quietinhos, fica, mas fica 5 minutinhos ali. Fala para Deus, Deus, acabei de acordar, 0 bala, vou te dar o melhor agora. Está aqui a minha cabeça fresquinha, eu quero falar com o Senhor, quero que o Senhor fale comigo. Eu não sei como é que vai ser o meu dia de hoje, eu não sei quantas coisas vão acontecer no meu dia de hoje. 5 minutinhos, irmão, para você sair para fazer o que quiser. Mas nós não colocamos Deus antes de todas as coisas. A gente levanta, cai em cima da roupa, entra dentro do sapato e sai igual um pó, correndo, preocupando com o cliente, preocupando com o contato, preocupando com não sei o que. E Deus dizendo, olha, eu venho antes de todas as coisas. Você quer começar a colocar ordem na sua vida? Comece por essa primeira coisa. Use a coisa mais importante que você tem, que é o tempo. E não me diga que você não tem tempo para Deus. Deus não está te pedindo 3 horas, 4 horas, 5 horas de oração. Deus está te pedindo 5 minutos, todos os dias.
os primeiros 5 minutos da tua manhã, os primeiros 5 minutos de quando você abrir os seus olhos, os primeiros 5 minutos. E às vezes Deus te acorda de madrugada, né, irmão? Perde o soninho de madrugada, celular na cabeceira da cama, vai olhar o que está acontecendo na madrugada, e você ainda diz que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. E às vezes Deus te chamou naquele horário porque Ele quer você exclusivamente para Ele, sem nada interferindo, sem barulho de carro, sem cachorro latindo, sem criança correndo para casa. Deus acordou você naquele horário porque Ele quer você exclusivo. Ele quer sua atenção, quer seu coração. A segunda coisa, que é um pouco menos popular do que a primeira, e agora você vai falar assim, não, lá vem o pastor, agora o pastor vai falar de dinheiro agora. Está na área dos recursos. Consagre a Deus a primeira parte de tudo que você tem. Área do conhecimento, da tua inteligência. Procure conhecer um pouco mais sobre Deus. Vai crescer no teu conhecimento de Deus. Você lê tantos livros, vê tantas reportagens, você vê tantas séries, tantos DVDs, mas não cresce no conhecimento de Deus. Pega o teu conhecimento e vai entender um pouco mais de Deus, vai compreender um pouco mais de Deus. Usa o que Deus te deu. Você é uma pessoa inteligente, Deus quer usar você, mas Ele quer que você use essa parte, a primeira parte, consagre a Ele, busque conhecer mais da Bíblia, dos princípios de Deus para a sua vida. Na área dos dons e habilidades, procura se envolver com aquilo que é importante para Deus. Pastor, eu não gosto muito de gente. Não, vai se envolver com animais então. Vai lá, vai ajudar a arrumar ração lá para o canil, para quem cria cachorro, porque também são obras da mão de Deus. Mas se envolva com alguma coisa. Usa os teus dons, teus talentos. Vai lá visitar, vai no centro de oncologia, vai no asilo, arruma tempo. Mas a tua vida toda é você. A tua vida inteira é pensar em você. Preocupação com conta, com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Não consegue fazer uma visita, não consegue fazer nada, você não se propõe. Ah, pastor, não quer fazer, vem fazer na igreja então, irmão, vem aqui, tem coisa para fazer. Vem ajudar a lavar um banheiro antes de chegar o povo aí, porque vai chegar alguém para ir no banheiro, ver o banheiro sujo e falar, não volta nessa igreja mais não, teu trabalho é tão importante. Se você não fizer, eu faço. Meu começo de pastorado, quantas vezes deixei sair no horário de almoço, não almocei para ir para a igreja, varrer a igreja. Se envolva com as coisas que Deus ama, irmão. Tem tanta coisa nessa vida que você poderia fazer para mostrar a Deus que Ele vem antes de tudo na sua vida, com o nível dos seus recursos. Na área financeira, procura fazer bom uso do teu dinheiro, do dinheiro que Deus te dá. Usa esse dinheiro para ser bênção na tua casa, para ser bênção para a tua família. Para de reter mais do que é justo. Usa o dinheiro para levar alegria para dentro da sua casa. Usa o dinheiro para levar alegria para a vida dos seus filhos. Abençoe sua igreja. Seja honesto. Evita toda forma de mau uso ou desperdício do dinheiro. Para com bebedeira, para com pornografia, para de ficar usando esse dinheiro abençoado que Deus está te dando, esse dinheiro abençoado que Deus coloca na sua mão. Me desculpa, eu vou falar isso, mas talvez não seja o seu caso, mas tem pessoas que vão ouvir. Para de ir para o bordel, para de ir para o puteiro, para de comprar droga. O dinheiro que Deus te deu é para abençoar a sua casa, sua família, a sua vida. Não é para destruir você, nem sua casa, nem sua vida, nem sua família. Faça bom uso. Na área sentimental, o pastor vai pegar, vai. Na área sentimental, jamais coloque nenhum tipo de relacionamento antes da sua vida com Deus. Ninguém antes de Deus. Ninguém. Vou fazer uma parte aqui. Minha esposa hoje de manhã saiu meio brava aí porque foram contar para ela o que eu tinha falado na pregação. Deixar ela lá para dentro, ninguém chama. Quando eu me separei da mãe do Iago, fiquei 7 anos sozinho. Nesses 7 anos, procurei me preservar e tal, né?
Tinha lá umas briguinhas por causa de ciúme, porque o pastor é bonitão pra caramba. Então tinha lá uns probleminha lá e tal. Era um tal de um monte de gente, um monte de irmãs ia me chamar para almoçar e aquela coisa. E eu vaso daqui, vaso dali, vaso daqui, vaso dali. Falei, não posso deixar meu rabo preso com ninguém. Passa um tempo, surgiu uma pessoa na igreja que tinha separado também. E eu olhei bem para ela e falei, gente, essa é de Deus. Ó, o irmão gritando oh, glória lá, ó. Eu falei, essa é de Deus. E aí a gente vai nos trelelê para cá, e conversa para cá, e trelelê para cá, e conversa para lá. E um dia Deus me incomodou e falou, não pode continuar assim, a igreja inteira está observando, porque você começou a fazer certas concessões e não está legal isso. E eu cheguei para a pessoa e falei, nós precisamos acertar esse negócio, hein? Quando eu falei isso, virou um caos. Briga para todo lado, um quebra-pau danado. Tinha perdido meu pai, entrei em depressão. Nem sabia que era depressão. Resolvi virar a igreja de cabeça para baixo. Não tinha retiro, não tinha encontro, não tinha nada. Falei, ó, a partir de hoje vai ter encontro, nós vamos fazer retiro e tal, nós vamos começar com o céu. O pessoal falou, o pastor enlouqueceu. O pastor está doido da cabeça. E aí o que aconteceu? Todo mundo cruzou o braço. Não, o pastor está errado. Não vamos ajudar o pastor, não vamos ajudar o pastor, não vamos ajudar o pastor. Todo mundo cruzou o bracinho. E eu sou meio obstinado, né, irmão? E aí nisso aparece uma menininha de 16 aninhos. E a menininha falou, pastor, eu vou ajudar o senhor. Eu falei, ó, você vai ter que andar na Kombi junto comigo, vai ter que ir no supermercado comigo, vai ter que comprar as coisas. O pessoal é maldoso, hein? Não, pastor, eu vou lhe ajudar. Tá. Aí vamos fazer o encontro. Vai no supermercado, compra as coisas, vai no sítio, leva as coisas e faz e acontece, faz e acontece. De repente começa o encontro. Aí começa o encontro, aí essa mocinha, ô pastor, está aqui, ó, seu café, o senhor não tomou café ainda. Ô pastor, aqui, ó, o almoço, seu almoço aqui, ó, senta aí para almoçar, o senhor deve estar meio cansado. Pessoal, aí eu fui olhando aquilo, falei, gente, isso é um negócio interessante. Fui achando interessante aquilo. Chegou uma hora de ir embora, e esse encontro que nós fizemos tinha 70 pessoas lá. E é engraçado, todo mundo cruzou o braço, mas todo mundo foi. As coisas são assim, né? Todo mundo cruzou o braço. Mas a hora que viram que ia ter, aí todo mundo foi. Aí na hora de vir embora, a Kombi atolou. A gente estava na Kombi, a igreja tinha uma Kombi. A Kombi atolou. E vai daqui, vai dali, nada. E nisso, houve lá um dia que tinha que pegar pão, mas tinha que pegar um ônibus que passa na estrada da Flora. Aí essa mocinha de 16 anos colocou uma sacolinha no pé para atravessar o pasto. Eu fiquei olhando aqui e falei, gente, sacola no pé para atravessar um pasto para chegar do lado de lá. Tá. Aí na hora de ir embora, a Kombi atolou. E como é que vai fazer? Como é que não vai? Chegou um colega meu numa gaiola, né? Chegou aqueles buguinhos, aquelas gaiolinhas. Chapado, tá. E aí, o cara que está fazendo aí, rapaz? Eu falei, tô atolado aqui. Ei, o que você está arrumando a vida? Eu falei, sou pastor agora. Ele falou, eu vou arrastar você aí então. Você tem uma corda? Ele falou, não tem não. Eu falei, pode deixar que eu dou um jeito aqui. Aí foi lá, deu um jeito, amarrou a gaiolinha, amarrou a Kombi na gaiolinha e saiu. E começou a rodar o pneu, joga barro para tudo que é lá, tampou o vidro da frente da Kombi, barro pro lado de cima. E a mocinha dentro da Kombi. Chegamos na igreja, a Kombi marronzinha, barro para tudo quanto é lado. Desci. Falei, é engraçado, será que Deus pôs essa menina para me servir? Peguei minha gravata. Falei, não estou conseguindo pôr a gravata. Me ajuda a pôr a gravata, por favor? Ela ajudou. Essa mocinha hoje é minha esposa. Batizei ela, ela tinha 12 anos de idade quando eu batizei ela. Tem uma fotinha dela, ficou brava de manhã porque eu falei que ela era dentuça pra caramba, parecia a Mônica. Quando eu batizei, a foto dela está ali atrás. Quando eu casei com ela, tinha 19 anos. Quando eu casei com ela, um monte de irmã saiu da igreja. Porque eles falaram assim, não pode, o pastor tem que casar com uma mulher mais velha. Eu falei, não, mas espera aí, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? E aí saíram. Não, é uma menininha. Como é que vai aconselhar a igreja? É uma menininha. Deus foi dando sabedoria para essa menininha. E hoje ela é referência para essas jovenzinhas que estão aí. Ela aconselha, ela ora. Porque um dia eu havia feito uma escolha. E Deus chegou claramente para mim e falou assim, olha, eu venho antes de tudo. Você escolheu. Mas eu não estou escolhendo uma esposa para você. Eu estou escolhendo a esposa do pastor da igreja.
e não a tua esposa. Deus vem antes de tudo na minha vida, irmão. E essa é uma das coisas que eu aprendi. Antes de tudo. Tenho procurado permitir que meu filho veja isso todos os dias. Para mim, Deus vem antes de tudo e qualquer coisa. Quando eu viro madrugada, ou sábado, por exemplo, eu não durmo. Eu viro preparando palavra, preparando as coisas que eu tenho que fazer para a igreja. Eu deixo elas já deitadas lá, dormindo, e eu não durmo. Alguém um dia falou: pastor, nossa, mas como é que o senhor aguenta um sacrifício? Eu falei: não. Deus vem antes de tudo para mim. E assim tem sido nesses 20 e tantos anos, irmão. E hoje Deus me pede para dizer para você, que está cheio de dúvidas, se você permitir que o teu coração se alinhe com o coração de Deus, se você permitir que Deus venha antes de tudo na tua vida, Deus vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Deus vai abençoar a tua vida, mas Ele precisa vir antes de todas as coisas. E aí Deus dizendo para você que está aqui hoje, que quando o teu coração se alinhar ao coração de Deus, deixar a preeminência, onde tem dúvida, instabilidade, incerteza, insegurança, Deus vai fazer o teu coração ficar mais estável. Onde tinha medo, Deus vai colocar muito mais fé. Onde você costumava ter dúvida, agora você vai ter confiança. Onde você tinha ódio, agora você vai ter compaixão. Onde você costumava ter vergonha, você vai agradecer todos os dias, porque a graça de Deus te basta. A gente não sabe o momento exato que algumas coisas aconteceram na nossa vida, irmão. Mas a verdade é que Deus começou a colocar a tua vida em ordem o dia que você tomou a decisão de permitir que Ele seja o primeiro e que Ele venha antes de qualquer outra coisa na tua vida. Naquele dia, Deus começou a organizar a tua vida, começou a organizar a tua casa. Deus hoje está chamando você para Ele. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele precisa vir antes de tudo na tua vida. Ele te trouxe aqui para dizer para você: olha para a sua vida, seus relacionamentos, seu tempo, suas afeições, suas preocupações, seus recursos. Tem alguma coisa fora de ordem aí. Tem alguma coisa fora de ordem aí dentro. Você pode pensar num monte de justificativos, porque a gente justifica, né, irmão? Não, tá louco, pastor, mas eu tenho que pagar as contas. Não, pastor, mas eu tenho que fazer isso. Não, a gente justifica, a gente acha razão e motivo para tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa questão não é sobre alguém, sobre alguma coisa. Essa questão é sobre você e Deus. Não adianta falar que é o fulano, é o beltrano, é a conta, é isso, é aquilo. Não. É entre você e Deus. Tem alguma coisa fora de ordem no seu coração. Tem alguma coisa fora da ordem no seu tempo. Tem alguma coisa fora de ordem nos seus relacionamentos. Tem alguma coisa fora de ordem no uso do seu dinheiro. Deus hoje está pedindo para você dar um passo de fé. Se você vir em seu coração algo que precisa pedir a Deus para colocar em ordem, eu vou convidar você agora a se colocar de pé. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.